eu queria só te fazer uma pergunta sobre com relação ao estilo parental. Você trouxe o estilo parental autoritário e permissivo. Como que a gente faz para não cair o tempo todo na permissividade? Porque qual que é essa diferença? Quando eu dou o caminho para o meu filho e eu aceito o que ele está fazendo, entre aspas, né? Como é que eu não sou uma mãe permissiva o tempo todo? Porque se eu não grito, né? Se eu não sou autoritária dessa forma, como é que eu não caio na permissividade o tempo todo? Eu acho que a gente entra de novo naquela coisa da intenção, sabe? Eu acho que assim, a gente tem o estilo. A gente tem 4 estilos parentais documentados, né? A gente tem o autoritarismo, que é o excesso de rigidez, o excesso de firmeza, e tem afeto, mas tem a permissividade, que é zero rigidez, zero firmeza, e é só o afeto. E aí a gente ainda tem o negligente, que é zero nada, né? Zero firmeza, zero. Aquele assim, quer comer picolé? Come. Quer dormir sem tomar banho? Toma. Tipo, a gente desistiu da criança. E o caminho do meio ali, que é o que eles chamam de autoritativo, né? Que é O firme e gentil. o firme e gentil, tem, tem firmeza e tem o afeto, né? Eu acho que o desafio é a gente colocar os limites sem precisar dosar o afeto. Porque quando a gente cai no autoritarismo, a gente está dosando o afeto. E quando a gente cai na permissividade, a gente não está colocando o limite necessário para a criança, e isso também é ruim para a criança. Porque ela precisa de limites e de um adulto responsivo que olhe para as necessidades dela, que olhe para ela como um ser individual e entenda o que ela está precisando, o que ela está comunicando, o que ela quer expressar com aquele comportamento para que a gente consiga construir um aprendizado. Porque se a gente é permissiva, a gente está deixando a criança ela por ela mesma, né? Então, assim, não. E aí, qual é o problema da permissividade, né? Muitos pais são permissivos porque eles têm medo de perder o afeto, né? Então, ou a gente vai 880, quer fazer completamente do que a gente recebeu, né? Da autoritária, a gente cai na permissividade. Ou a gente tem tanto medo de traumatizar os nossos filhos, de colocar limites, de não se sentir amada, de não se sentir útil e necessária ali para a criança, que a gente é permissiva e deixa ela tomar todas as decisões. E aí eu acho que é aquele negócio das macro decisões e micro, né? Eu vejo muitos pais com essa questão assim, mas será que eu não estou sendo permissiva? Será que isso não é ser permissiva? Eu tenho medo de ser permissiva, mas eu também não quero bater, eu não vou obrigar. Não... Eu acho que quando a gente entende a macro decisão, que é de responsabilidade do adulto, e as micro decisões são da criança, é difícil a gente cair na permissividade. Então, assim, entendam que os nossos filhos, né, eles são como se fosse o rio. Eles têm um fluxo dele, eles têm a velocidade deles, tem horas que eles vão estar mais rápidos, tem horas que eles vão estar mais devagar, eles têm ali o caminho deles. O nosso papel enquanto pais não é ser a barreira, a margem desse rio, de tipo, vou encaixotar aquela criança, que isso seria o autoritarismo. E eu não vou ser a permissiva que, tipo, vou tirar a barreira, vou tirar a margem ali, o rio vai para onde ele quer, porque ele vai se perder, né? A gente só tá ali para conduzir. E tem horas, ninguém consegue, Nanda, ficar 100% do tempo no caminho do meio. Tem horas que a gente vai ser mais autoritário, tem horas que a gente vai ser mais permissivo, seja pela questão em si, ou seja pela forma que a gente foi educado e que a gente está aprendendo. Eu acho que o equilíbrio é a gente oscilar menos entre esses extremos. Então, assim, eu, apesar de trabalhar com isso, respirar e viver isso todos os dias, eu sou mais autoritária do que permissiva, por conta da minha história. Então, assim, eu preciso ficar me policiando para eu não ser muito autoritária. Mas tem horas que eu sou mais do que eu gostaria, e aí eu me arrependo, volto atrás, né, e me questiono: será que esse limite que eu coloquei é necessário? Será que esse limite foi para satisfazer as minhas necessidades de adulta? Ou era importante para o bem-estar e para a saúde dele, para o desenvolvimento dele? Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente vai colocando e cuspindo uns limites, cuspindo os nãos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e nem se questiona. E do tipo, Sim. será que isso era para mim, é importante para ele, ou eu fiz por mim? E aí, quando eu tenho essa autoconsciência, né, de parar e pensar, bom, é importante para ele, eu sei que eu não tô sendo permissiva e que eu precisava ser um pouco mais firme ali naquele momento. Mas quando eu percebo que não, eu não vou ser permissiva se eu abrir mão disso, porque não é importante pro bem-estar dele, era mais uma necessidade minha,
de controle, porque eu sou meio controladora, então era mais uma necessidade minha de controle, não vai fazer mal pra ele, eu posso abrir mão disso, eu não vou estar sendo permissiva, porque aí são escolhas conscientes, É que o entende? trauma, ele vem de outras coisas. O trauma, ele vem do grito. O grito, Sim. ele gera um gatilho mental na criança de... É como se fosse uma explosão de cortisol. É o estresse. Então, cada vez que você grita com o seu filho, você gera hormônios desnecessários dentro dele. É, Porque ele não sabe como receber o aquilo. grito, ele Ele descarrega intensifica. a mesma descarga de hormônios do que se você estivesse batendo na criança. Né? A Exatamente. gente entra no modo de estresse, a gente entra no modo de alerta, né? Aquele modo luta ou fuga ali com grito ou não, né? Sim. E eu É daí que vem o trauma. É daí que vem né, o que a gente tá falando. e assim, só pra gente não assustar ninguém também, né? Não é um grito, gente. É tipo assim, uma sequência de gritos várias vezes ao dia, né? Sim. Antes de eu ser mãe, né? Eu achava que criança tinha que apanhar, que era assim mesmo, e que aquelas crianças dando birra na rua era falta de punho dos pais. Porque era o que eu escutava. Uhum. Então, assim, eu era a mãe perfeita antes de ser mãe, sabe? Aí, quando meu filho veio, e aí veio os 2 anos dele, eu falei assim, meu Deus, né? Tipo, eu não quero gritar, eu não quero bater, mas eu acabei fazendo isso. Porque eu não me via com ferramentas, né? Eu não sabia o que fazer. E eu tinha muito medo de cair na permissividade. E aí, foi nisso que eu comecei a estudar. E aí, eu percebi que não tinha um jeito de te fazer diferente. Só que no início, eu gritava muito. Eu né, não batia, mas a minha violência era no grito. Então, eu gritava muito. E aí, nas primeiras semanas, depois que eu estudei e comecei a fazer o curso, eu ficava que nem os alcoólatras anônimos, sabe? Eu ficava assim, estou há 1 dia sem gritar. Estou há 2 dias sem gritar. Aí eu gritava, eu zerava a minha É contagem. treino. Você tem que Exatamente. treinar. É um Porque- hábito. Exatamente. E assim, é que nem eu falei, né? Não é sobre perfeição, é um processo de quebrar ciclos. Então, assim, Sim. os nossos pais, eles já quebraram vários ciclos de violência. Se a gente parar pra conversar, a maioria deles passou por coisas muito piores do que a gente. Muito piores. né? Só que hoje a gente tem mais informação, literalmente na palma da mão. Né? É só abrir o celular que tem um monte de Instagram, né, mostrando os malefícios. Tem artigos disponíveis, né, estudos. É só colocar no Google acadêmico, tem um monte de artigo científico lá mostrando que a violência gera, né, o que ela gera a longo prazo. Então, assim, não tem desculpa. Sim. Né? Os nossos pais, eles não tinham tanta informação. E a informação que tinha há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, era realmente de bater na criança. Sim. Porque era assim que eles achavam que educava.